Gravação iniciada. Boa tarde a todos e todas presentes. Vamos fazer hoje o CA de número 5, nosso quinto CA, referente a P5. Vamos tirar as dúvidas da P5. Só que esse CA, além de eu falar da P5, eu também vou falar um pouquinho da P3 e da P4. Vou comentar um pouquinho dos meus critérios de correção, para quem tiver alguma dúvida sobre esses critérios. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Tem alguma dúvida? Tem algum registro a fazer? Antes de eu começar. Não? Posso começar então, né? Vou compartilhar a minha tela então com vocês. Começar pela P3, tá certo? Vamos lá. Quais foram os erros mais comuns na primeira questão da prova? Essa daqui. O erro mais comum é a pessoa não usar o ciclo trigonométrico, né, para identificar, né? Então, basicamente, a ideia era essa, o gabarito era esse, né? O menos 70, que é o menos 70 é igual a quem? É igual ao... É o menor dos senos, ele está aqui no quarto quadrante. O 5π/4 é o segundo menor. O 50 menos n é o terceiro ou o quarto, depende do n. Para alguns, esses dois trocam de lugar, a depender do valor do n. N igual a 15, por exemplo, eles são iguais, ó. Tá certo? Esses dois caras. Mas n maior que 15, esse é maior. N menor que 15, esse é maior. E o menos 1000 é o maior de todos os senos, porque o menos 1000 equivale a 80 graus. Então, o que eu queria, basicamente, é que você mostrasse aqui. Eu estou vendo aqui que esse cara é maior que esse, que é maior que esse, que é maior que esse, aqui. Está aqui no eixo dos senos. Então, era isso que eu esperava de vocês, que escrevessem no eixo do seno. Então, teve gente que não marcou, sequer escreve qual é o eixo dos senos. Se você quer, escreve qual é o eixo, né? É esse eixo daqui. É esse eixo daqui. Mas o índice de acerto dessa foi razoável. Sim, eu tenho, se você quiser saber aqui na minha prova, na P3, ó, eu consigo dizer aqui, ó, qual foi a média de cada questão. Da Q1 até a Q8. Deixa eu botar aqui média. Calcular a média aqui, ó. Pronto. Então, isso não só para Q1, vou fazer para as demais, ó. Deixa eu fazer isso aqui, Pronto. Deixa eu apagar isso aqui. Agora sim. Então, veja aí, ó. Qual das questões teve a maior média? Foi justamente a primeira, não, foi a quinta, ó. A quinta questão teve a maior média, valendo 3,75, a média da turma foi 2,6. E a questão que teve a menor média foi a sétima, 1,4, valendo 3,75. Então, só para dizer, a quinta questão foi a de maior acerto entre vocês, e a sétima foi a de menor acerto. Depois da quinta questão, as duas que vem em seguida foi a primeira e a oitava. A primeira é onde a gente estava lá, voltando para a primeira. Pronto. Então, alguma pergunta que vocês querem fazer sobre a primeira questão, pessoal? Ou eu posso prosseguir? Pode prosseguir. Pode prosseguir. E esse meu gabarito, se alguém quiser depois, eu posso enviar, viu? Ele tá... Não é um gabarito caprichado, tá? É um gabarito que eu entendo, né? Foi feito para eu corrigir. Então, se alguém... Não sei se alguém vai entender, mas beleza. Aqui na segunda questão, do ângulo
de Eudes, Hermes e Aquiles, né? Para saber quem é que percorreu o maior ângulo e quem é que percorreu a maior distância. O gabarito é esse aqui, ó. Para o número da chamada 1, assim, o ângulo não tem dúvida. O ângulo está aqui. Está respondido. O ângulo é esse. Hermes é maior que Eudes, que é maior que Aquiles. Então, o maior ângulo é o de Hermes, 495 graus. E todos os outros são menores, tá? É só basicamente converter de radiano para grau, é a dificuldade da primeira questão, tá? Da letra A. Na letra B, você tem que usar a fórmula, né? Que arco é igual a ângulo vezes raio. Esse arco tem que estar em radianos. E se você usar essa fórmula aqui, você mata o problema. Aí o gabarito é o seguinte, né? Para o número de chamada 1, quem percorreu maior distância é Eudes. Depois Aquiles e por último Hermes. Mas quem é do número da chamada 2 a 4, Aquiles ultrapassa Eudes. Ó, eles trocam de lugar e Hermes continua a ser o último. Agora de 5 a 8, Hermes já ultrapassa Eudes, trocam de lugar esses dois, ó, e Aquiles continua a ser o maior. E para todos os números de chamada acima de 9, Hermes ganha de Aquiles e de Eudes. Eu resolvo esse problema usando o Excel, olha aqui. E eu tenho um gabarito, olha como é que é o meu gabarito. Para cada número de chamada, eu tenho aqui, ó, qual é a distância que Aquiles percorreu, Hermes percorreu eles para aqui o número da chamada 1, aqui o número da chamada 2, ó. Então, eu uso aqui o Excel e eu tenho todos os valores. E é por aqui que eu corrijo, tá certo? E saber se a pessoa calculou os números corretos ou não. Tá? Lembrando que eu tenho um número de chamada de 1 até, ó, 33. De 1 a 33, que é o nosso número de chamada. Então, eu usei o Excel para ver o gabarito da questão 1. 2, desculpa. 2. Pronto. A questão número 3. A resposta. As corretas são apenas a 1 e a 2. Só a primeira e a segunda são verdadeiras. Todas as demais são falsas. Tá? Então, o gabarito é 3. Quem botou só o número e errou, ganhou 0. Né? Mas quem fez questão por questão, e mesmo tendo errado a soma, mas você, né, justificou item por item, e aí já ganha alguma pontuação. E quanto mais certo tiver, mais maior a pontuação. Pronto. Na questão número 4, sim, alguma pergunta, pessoal, sobre a 2 ou sobre a 3, que eu não deixei vocês falarem? Nenhuma pergunta? Acho que não. Tá, se você depois tiver, você pode ir no privado me perguntar à vontade, tá? E volta a falar, eu posso mandar esse gabarito para quem quiser. 2 e 3 corrigidos. A 4 é a seguinte. A 4 você tem que usar a lei dos cossenos, na letra A, e na letra B a lei dos senos. Os erros mais comuns aqui. Teve várias pessoas aqui que acharam que o triângulo era retângulo, viu, pessoal? Tiveram várias pessoas. Chegaram, aqui é 90. Aqui é 90. Isso está errado. Esse triângulo não é retângulo. Então, e não foi falado que era retângulo em momento algum. Foi dado um triângulo ABC. E foram dados dois lados, né? O lado AC foi dado. O lado AB foi dado. E o ângulo entre eles foi dado, que é 60 graus. Então, tem que usar claramente a lei dos cossenos para achar BC. Pronto, essa conta aqui, eu escrevi isso aqui, e de novo eu usei a resposta final, é isso aqui, ó. O valor de BC é a raiz quadrada de 1425 menos 75n mais n ao quadrado, e de novo eu recorri lá ao Excel, mais uma vez, ó, para substituir o valor do n. Ó. Então, para o n igual a 1, esse lado BC vale 36,75. Para n igual a 2, ele vale 35,76, e assim por diante. Para cada, porque eu botei uma fórmula aqui, e usei o Excel para calcular para mim, para não ter que calcular de um por um, porque justamente eu aprendi a usar a matemática ao meu favor, né? E a gente aprende álgebra justamente para isso, ó. Nessas horas, conseguir resolver uma prova dessa
com mais rapidez. Então, lei dos cossenos, aqui na letra A, lei dos senos, aqui na letra B. Está aqui claramente a lei dos senos. A resposta é essa daqui, o seno de C vai dar 35 menos N, que multiplica a raiz de 3 sobre 2, sobre o valor encontrado para ABC. E, novamente, eu tenho aqui no Excel o valor de todos esses ângulos. Quem quiser, eu aceitei quem botou só o seno do ângulo, que é essa item 4B, e aceitei quem botou o ângulo em si, que é esse 4B também aqui, só que da linha 75, ó, tá aqui 75. Então, no número 1, o ângulo lá que eu estou perguntando é 53,2 graus, para o número 2 é 53,05 graus, para o número 3 é 52,84 graus, e assim por diante. Então, queria que vocês vissem que eu corrijo essa prova usando a matemática a meu favor. Alguma pergunta sobre a 4, pessoal? Não? Não. A 5 foi a questão com maior índice de acertos, né? Qualquer ângulo X que você escolhesse de 0 a 70, 80, eu não sei o valor limite. Esse aqui eu tenho certeza que funciona, mas vai funcionar mais. Entre 60 e 80 também eu acho que vai funcionar. Aí a partir de 90 já não serve, tá? Até 89 graus. Qualquer ângulo, na verdade, no primeiro quadrante que você escolhesse, funcionava. Agora, eu só dei pontuação máxima para quem indicou porque é que x igual a 10, beleza. Então, cosseno de 10 é maior que cosseno de 20, que é maior que cosseno de 30. Agora, por que cosseno de 10 é maior que cosseno de 20, que é maior que cosseno de 30? Então, eu esperava que ele ou tivesse calculado na calculadora e colocado o valor exato desses ângulos, ou desenhado no ciclo trigonométrico. Agora, um desenho com qualidade, não um desenho feio como esse aqui meu, tá bom? Um desenho com circunferência de fato, a pessoa tivesse um mínimo de capricho na hora. Teve gente que foi botar, por exemplo, 10, 20 e 30, aí marcava, ó, por exemplo, aqui no meu desenho, 10 está aqui, 20 está aqui e 30 está aqui. Aí chegou, botava 30 por aqui, mais ou menos, ó. Ou seja, não obedecia a posição correta do ângulo, né? E nesse meu exemplo aqui, esse é o 20, esse é o 20, esse é o 40 e esse é o 60, tá? Então, eu exigi um mínimo de qualidade nesse desenho aqui, tá? Teve gente que fez desenhos muito ruins e eu não dei pontuação máxima por isso, tá? Pelo desenho de baixa qualidade que foi feito. Alguma pergunta sobre o 5, pessoal? Posso prosseguir? Pode prosseguir. Vamos para 6. Bem, na 6, a primeira etapa era basicamente para o triângulo BCD, fazer a tangente de 60, porque eu conheço esse lado, e aí eu calculo esse daqui, esse é um caminho, aí acha DC, depois que acha DC, vai para o triângulo ADC, o triângulo grandão aqui, retângulo, né? Sim, todos os dois são retângulos, né? Tanto esse quanto esse são retângulos, porque tem um ângulo de 90 graus aqui. E aí usava seno e matava o valor de AD. Pronto, esse era um caminho. Outro caminho que alguns fizeram também estava correto. Em vez de usar tangente de 60 para calcular DC, usou cosseno de 60 para calcular BD primeiro. Ó. Fui calcular BD. Cosseno de 60 você calcula BD. Como esse triângulo é isósceles, se você calculou BD, você calcula esse cara aqui também. Porque é um triângulo isósceles. Esse cara é igual a esse. Se você tem esse e você tem esse, automaticamente você tem o lado AC agora. E aí, se você tem o lado AC e que é AD, agora você mataria isso aqui com cosseno novamente. De 30 graus. Então, um caminho é fazer tangente de 60 e pegar o resultado de DC e usar o seno de 30 para chegar no AD. Outro caminho é usar o cosseno de 60 para chegar em BD, e não em DC, e sim em BD. Com BD você tem AB, com AB você tem AC, e com AC
você faz o cosseno de 30 e chega também no AD. Os números são esses daqui também, foi mais uma questão onde eu usei o Excel. Ó, para o número 1, esse lado AD vai dar 17,3, para o número 2 vai dar 20,7, para o número 3 vai dar 24,4 e assim por diante. Então, eu tenho uma resposta exata, com várias casas decimais de todos os valores. Quem quiser saber exatamente o seu, depois é só pegar aqui o valor da planilha, tá? Tudo bem até aí, pessoal? Posso prosseguir? Posso prosseguir, pessoal? Pode. 7 foi a pior questão de vocês, porque qual foi o erro que acho que só um ou dois alunos acertaram, tá? O Anderson foi um dos alunos que acertou, que eu tô lembrando aqui agora. Só para você ver, ó, olha aqui o meu gabarito, ó. Vamos dizer que eu tô mentindo, olha aqui. Na P3, olha que nem o 3,75. Só os números 29 e 30. Tá? Não, desculpa. Errado, é a questão 7. Deixa eu voltar lá para o início. Aqui, ó. Pronto, questão 7. Olha aqui, questão 7. Olha, quem teve 3,75? Olha aqui. Veja essa coluna aqui, ó. Ó, ninguém. Ninguém. Só o Anderson acertou essa questão. E qual é o erro que a grande maioria cometeu? Vou voltar para lá. Foi o seguinte. O primeiro passo do problema realmente é usar Pitágoras para esse triângulo aqui. Para achar x. Beleza. Aí acha x. É a primeira etapa. A maioria das pessoas errou agora ao usar a lei dos cossenos. A maioria das pessoas utilizou a lei dos cossenos, o que é correto. Só que usou ela errado. Ó, na lei dos cossenos, o lado que fica sozinho tem que ser oposto ao ângulo da lei dos cossenos. Pronto. Então, no caso, x, quem é oposto a 60 graus aqui nesse triângulo ACD, né? Vamos aplicar para o triângulo ACD. Tá aqui D, tá aqui C e tá aqui A. Você aplica a lei dos cossenos para esse triângulo. Quem é que é oposto a 60 graus? Não é o x, pessoal? Então, x não é a incógnita. X a gente calculou aqui antes. A incógnita é justamente esse y aqui, que é esse lado aqui, ó. Se você quisesse botar esse cara isolado na equação, você tinha que ter usado esse ângulo aqui, ó, pessoal. Ó, e esse ângulo não foi dado. Então, por esse caminho, daria mais trabalho. Quer dizer, não, até dá para calcular ele sim. Dá para calcular ele sim antes, tá? Mas dá mais trabalho. Então, a incógnita é y. Então, vai gerar uma equação de segundo grau aqui, ó. Vai gerar uma equação de segundo grau, cuja solução da equação é dada por isso aqui. O A é 1, o B é menos 3 menos n, e o C é menos n ao quadrado, menos 4n, menos 4. Onde n é o número da chamada, você sabe que n é o número da chamada. Pronto, aí resolve essa equação e depois faz o perímetro. Então, praticamente todo mundo errou aqui. Botou a incógnita como sendo x. E x era oposto a 60. Então, x não era incógnita na lei dos cossenos. Será que eu fui claro no erro ou não, pessoal? Ou vocês não entenderam? Deu para entender? Eu entendi. Você entendeu, né? Pronto. Então, quem não entendeu ou quiser perguntar, a hora é essa. Nenhuma pergunta? E na oitava questão, você usava cosseno para calcular AE. Está aqui o AE. Você usava cosseno de novo. Usava aqui primeiro nesse primeiro triângulo, né? Para calcular AE. No segundo triângulo agora, o de bolinha, você usava cosseno para calcular agora AF. E chegando em AF, você usava agora
seno desse triângulo aqui, todos três são retângulos, viu? Por isso que eu usei diretamente as definições. E conhecendo a F, você descobria DF. DF era a pergunta. A resposta final de todo mundo é essa daqui. A resposta deu até simples. É 2/3, 9 mais N. Então, por exemplo, se o número da chamada é 3, 9 mais 3 dá 12. 12 por 3 dá 4. A resposta vai dar 8. Esse lado DF vai dar 8. Para o número 3. Já para o número 6, vai dar... DF vai dar 10. E assim por diante, tá? A fórmula final fica bem simples, no final das contas. Ou seja, em função de N, tá bom? Pronto, pessoal, esse é meu gabarito algébrico, porque vocês sabem que o gabarito depende, né? Cada aluno tem uma resposta diferente. Esse é o meu gabarito. Posso pular para P4 ou alguém tem alguma pergunta a respeito da P3? Nenhuma pergunta? Fale. 8, a gente poderia ter usado seno de 60 nessa última parte? Em qual triângulo? Na última parte? Poderia sim, também daria certo. Até porque, não, seno de 60 não, mas cosseno de 60, tá? Sei. Cosseno de 60 também serve, porque esse ângulo 60 é conhecido aqui, ó. E ambos vamos gerar, porque eles são iguais, o cosseno de 60 e o seno de 30 são iguais. Todos os dois vão relacionar o DF com a F. Então, poderia sim, tá? Estaria certo também. Beleza? Beleza. Mais perguntas? Nenhuma pergunta mais? Posso para P4? Posso? Pode. Vamos lá para P4. Bem, o erro mais comum da primeira questão da P4 foi que muita gente errou o sinal. Se o ângulo era do segundo quadrante, o cosseno tinha que dar negativo. O cosseno tinha que dar negativo. A sua função inversa secante também tinha que dar negativo. A tangente também tinha que dar negativo. E a cotangente também. Só era positivo o seno, que tinha sido dado, e a cossecante, que é o inverso. Se o seno é n sobre n mais 1, a cossecante é n mais 1 sobre n. Então, o erro mais comum foi esse erro de sinal. Agora, tem um erro muito comum, ó, a gente escrevendo cosseno igual a alguma coisa e não escreve o ângulo. Tem muita gente cometendo esse erro, viu? Quando você fala cosseno, seno, tangente, cotangente, secante, cossecante, é de um ângulo. Se você não escrever o ângulo, está errado. Então, por favor, não cometam mais esse erro. Tem muita... Esse eu descontei pouco, tá? Esse erro eu descontei pouco, mas é um erro de notação, tá? Agora, o erro de sinal é mais grave, aí eu descontei mais. Pronto, esses foram os erros mais comuns. Perguntas? Sobre a primeira? Nenhuma? Nenhuma? Vamos para a segunda. Pedia para colocar em ordem crescente, as tangentes dos ângulos. Então, a primeira coisa que vale o registro é quando você chega na resposta, você tem que escrever que, por exemplo, por hipótese, não é o certo não, mas tangente de 500 é menor do que a tangente de fulano, 2000, que por sua vez é menor, e aí você tem que botar um encadeamento. A maioria de vocês não usa o sinal de menor e de maior. Então, esse é um problema. Olha que a resposta aqui está de vermelho, né? Ó, eu estou usando o sinal de menor entre eles. Então, por favor, quando eu peço para botar coisas em ordem crescente, você tem que escrever que o primeiro é menor que o segundo, que é menor que o terceiro, que é menor que o quarto, que é menor que o quinto. São 5 caras.
Então, primeira observação, mas isso eu não descontei não. Quem botou só separado por vírgulas, eu até aceitei. Mas eu estou dizendo que na linguagem matemática, ordem, número tem ordem. E o sinal que compara é o sinal de menor, se você for em ordem crescente. Se fosse em ordem decrescente, tem que ser do maior para o menor. Ordem crescente é do menor para o maior e tem que ser um sinal adequado. Mas isso eu não descontei não, tá? Isso só um registro. A resposta correta é essa. O menor tangente é menos 70, é esse daqui, ó. É essa tangente aqui, nesse ponto. O segundo menor é o 500, que equivale a 140 graus, é esse daqui, ó. O terceiro, eu vou falar só dos 4, esse aqui eu vou deixar por último, tá? Então, esse é o segundo menor, aí vem aqui 20 graus, que equivale a 2.000, que equivale a 200, que equivale a 2.000. Esse cara aqui, 2.000, equivale a 20 graus. É esse daqui, o terceiro, ó. E o maior dos 4 é esse daqui, que é o 5π/4, que a tangente de 5π/4 é 1, inclusive, é o valor do raio, 1. Agora, esse cara daqui depende do n. E é 100 vezes n. Teve um aluno que botou 1.000 e achou que esse n era um número para botar da chamada. Meu número chamado é 3, bota 1.003 graus. E não era isso, era vezes, né? Era um vezes. Mas só um aluno que interpretou assim. Mas eu não descontei por isso não, tá? Se ele cometeu se ele fez essa interpretação. Só achei curioso que ele teve um aluno que fez essa interpretação aqui. Só um aluno. Mas beleza. Esse depende do n. Então aqui meu gabarito está dizendo o seguinte, ó. Para os números de chamada que vão aqui de 9 em 9, 3, 12, 21 e 30, 1, 10, 19 e 28, o menos 100n é o maior de todos. Ele está aqui maior do que 5π/4. É maior do que esse. Já para os números chamados 5, 7, 14, 16, 23, 25 e 32, ele já é igual a 2.000. Ele bate exatamente nesse ponto. Igual a 20 graus. Para os números da chamada 6, 15 e 24, desculpa, para esses aqui, ó, 2, 4, 9, aí tá aqui os números, né? Esse menos 100n está situado entre 500 e 2.000, ou seja, tá aqui, ó, nesse meio. Para esses 4 aqui, está situado entre menos 70 e 500. E para esses 3 alunos aqui, ficou abaixo daqui. Então, estou mostrando o meu gabarito que depende do n, tá? Meu gabarito é genérico. Pronto. Tá aí meu gabarito. Alguma pergunta sobre a segunda questão? Nenhuma? Então, vou prosseguir. Vamos para 3. Na 3, perguntava qual delas era crescente. Qual das 6 razões, no primeiro quadrante, qual delas era crescente? Então, a resposta correta, as crescentes são seno, tangente e secante. E, obviamente, as outras 3 são decrescentes. Mas isso só não é suficiente para dar nota máxima. Por que essas 3 são crescentes? Então, a resposta que eu esperava era a justificativa via ciclo trigonométrico. Alguns alunos pegaram uma solução que alguns alunos fizeram e eu aceitei. Pegaram 3 ângulos do primeiro quadrante, né, e calcularam o seno nos 3. E mostrou que à medida que o ângulo aumenta, o seno aumenta. À medida que o ângulo aumenta, a tangente aumenta. À medida que o ângulo aumenta, a secante aumenta. Então, mostrou isso. O gabarito, eu me limitei a botar x1 e x2, ó. x1 e x2, ou seja, escolher 2 ângulos quaisquer e mostrar que para o seno de x2, como x2 é maior que x1, o seno de x2 tem que ser maior que o seno de x1. Aí eu marcava aqui um x2 qualquer, um x1 qualquer, e marcava os 2 senos aqui. Meu desenho tá horroroso, tá? Mas seria essa a ideia. Ó, aqui é o x2 e aqui o x1. Tá? O valor do... Desculpa. Aqui é o x2 e aqui é o x1. São esses 2 ângulos aqui. E aí, no caso
aqui do cosseno, por exemplo, dá invertido. Ó. No caso do cosseno, o cosseno de 2 é menor que o cosseno de 1. Então, o que eu esperava era um desenho no ciclo trigonométrico ou valores numéricos, pelo menos com 3 pontos. Aí teve gente que chegou, marcou, fez o ciclo, marcou um ângulo e achou que com isso explicou que era crescente. Não, para ser crescente, quando x aumenta, o resultado da função de x tem que aumentar também. Então, no caso, a função seno, no caso, a função tangente, no caso, a função secante. Era isso que eu esperava como justificativa. Quem botou só as respostas corretas, eu dei uma pontuação parcial, tá bom? Da questão. Alguma pergunta? Nenhuma? Engraçado que na questão 4, eu dei esses 2 desenhos para vocês usarem. Por exemplo, se meu número da chamada é 1, 10 vezes 1, 10, aqui vai dar 40, e aqui vai dar menos 20. Então, eu dei esses 2 desenhos, você marcar aqui mais ou menos o 40, ó, um cara um pouquinho abaixo do 45, ó, marcar mais ou menos aqui o 40, marcar mais ou menos aqui o menos 20, ó, e a partir daqui, ó, quem é esse cara é o cosseno de 40. Esse cara é o seno de 40. Faça um raio agora. Bate aqui nesse eixo. Esse cara é a tangente de 40. Prolonga um pouquinho mais. Esse cara aqui é a cotangente de 40. Faz uma tangente passando pelo 40. Esse cara daqui é a secante de 40. E esse cara aqui é a cossecante de 40. Era isso que eu esperava. E engraçado que a maioria de vocês não usou o desenho que eu botei. Esse desenho aqui ficou para enfeitar. E vocês fizeram uma nova circunferência. Eu tentei poupar o trabalho de vocês. Mas vocês não usaram o desenho que eu ofereci. Foi só esse comentário que chama a atenção. Essa questão teve um índice de acerto razoável. Ah, sim. Na P4 eu mostrei a vocês quais foram as notas, as questões com maior acerto. Aqui na P4. Tá aqui as notas da P4. Vou fazer a média aqui de novo. Pronto, tá aqui a média. Deixa eu... Pronto. E puxar aqui para todos. A questão com a maior média das 8 foi a última, 2,3. E a questão com a pior média foi a terceira, com 1,5 de 3,75. Tá? A menor, a terceira, e a maior, a última. Tá? Só para vocês saberem qual foi a questão mais acertada e menos acertada por vocês. Então, falei da 4. Ó, então, essa terceira aqui foi a menos acertada, porque a justificativa de vocês falhou bastante, tá? Mas algumas pessoas, aliás, várias pessoas tiveram uma nota máxima nela. Vamos ver aqui só por curiosidade, ó, apesar de ter sido a nota mais baixa, ó, quantos acertaram essa questão completa? Uma pessoa, 2, ó, o número 19, 3, número 1 também. 3 pessoas acertaram essa questão completa. Questão 3, que foi a questão que teve o menor índice de acertos da prova. Continuando aqui na P4, já falei da 4, falei da 5. O erro mais comum essa questão teve um índice de acerto bom. O motivo mais forte que eu não dei nota máxima aqui é que a pessoa fazia esse ramo aqui e não fazia o resto. E qual é o domínio da função? Qual é o domínio da função, pessoal? Função o quê? Real. Então, tinha que fazer a senoide, né? E a pessoa só fazia um pedacinho. Então, depois que fez o primeiro pedaço, é só repetir o resto. É só fazer a curva como continuação da anterior, como cópia da anterior.
Então, mas eu filtrei pouco. A pessoa que fez todos os 5 pontos certinhos aqui, mas só fez os 5 pontos, só fez esse ramo e não fez o resto, eu acho que eu dei 2,5, acho que dei 3. Vou dar 3,5 até, eu acho. Não sei. Aí eu dei uma pontuação alta, tá? Mas é isso. A função, ela tem uma imagem que vai do n menos 17 ao n menos 13. Então, por exemplo, a pessoa de número 17, a imagem iria do 0 ao 4. Do 0 ao 4. Então, ficaria aqui tocando no eixo X. Já para n menor que 15, aí ela já vai ter pedaços na parte negativa da função. E maior que 15, ela vai ser uma função positiva, sempre acima do eixo X. Então, esse gabarito, esse tipo de gráfico, obviamente, varia de pessoa para pessoa. Mas o período para todos vai dar 2π. O período para todos, a imagem vai ser essa daqui. E eu cortei quem não fez a senoide, só fez um período. Não fez a continuação dela. Mas esse erro foi pouco, tá? Tirei pouco. Alguma pergunta na 5, pessoal? Não? 6. A imagem, essa questão é simples, era muito simples, era só botar, né, no lugar de cosseno x, você bota de menos 1 a 1. Quando você leva ao quadrado o intervalo de menos 1 a 1, esse intervalo aqui, na hora que você leva ao quadrado, vira esse intervalo aqui de 0 a 1. Por isso que eu troquei isso para cá. Multiplica por 2, vai dar 0 a 2. E tem menos 4n, soma com menos 4n, então a imagem é dada por essa. Quais foram os erros mais comuns de vocês? Gente, no lugar de usar colchete, usando chaves para intervalo. Intervalo não usa chaves, não é conjunto, seria um conjunto com uma quantidade finita de elementos aqui, só teria 2 elementos, se você botar chave aqui. E são infinitos elementos aqui na imagem. Então, esse primeiro erro foi descontado. Esse erro para mim é mais grave, se você confundir colchete com chaves. E outro erro comum das pessoas é que dava assim, para o número da chamada n igual a 20, a resposta vai dar do menos 80 ao menos 78. Essa seria a resposta correta. O que é que a pessoa escreveu? Do menos 78 ao menos 80. Ela trocou a ordem. Quem é que fica na esquerda? É o menor ou é o maior, pessoal? Quando você faz um intervalo, você separa os dois por uma vírgula. Quem fica na esquerda é o maior ou é o menor? Na reta real. Na reta real, quem é maior fica onde? À direita? Na direita. Então tem que botar o menor na esquerda e o maior na direita. Quem fez isso aqui também descontei, mas aqui eu até descontei pouco aqui. Acho que eu só descontei meio, se eu não estiver enganado, tá? Uma questão que vale 3,75, só descontei meio. Agora, quem botou isso aqui, eu descontei mais. E acho que dei próximo da metade da questão por causa desse erro, tá? Porque confundir colchete com chaves é um erro muito grave. Porque está trocando um conjunto com infinitos elementos para um conjunto com 2 elementos. Tudo bem, galera? Tudo bem? Posso prosseguir? Pode. Questão 7. O erro mais comum da questão 7, eu pedi para analisar o crescimento. Ou seja, no primeiro quadrante ela é o quê? Ela é decrescente. É esse ramo aqui. E no segundo ela é o quê? Ela é crescente. É esse ramo aqui. E no terceiro, o primeiro quadrante vai de 0 a 90, hein? Eu tinha que botar aqui no eixo, ó. De 0 a 90, decresce. De 90 a 180, cresce. De 180 a 270, cresce de novo. E de 270 a 360, volta a cair. O erro mais comum das pessoas foi não colocar o domínio claramente aqui da função.
né? Esse foi o erro mais comum das pessoas. E não colocar o crescimento. Fazia até o gráfico correto, mas não botava, não respondia o que estava sendo perguntado. Analise o crescimento. Analisar o crescimento é dizer, no primeiro quadrante, não, no primeiro quadrante não, em cada um dos quadrantes, desculpa, em cada quadrante, né? Como é o crescimento de cada dessa função. Então, o gráfico dela é sempre esse aqui, né? Beleza. E para terminar, essa equação daqui, essa função aqui, e consequentemente essa equação daqui, se você faz x igual a zero, se você faz y igual a zero e transforma numa equação e vai resolver a equação, você vai descobrir que o cosseno de x vai dar 3n sobre 2. Como o nosso n, o menor n nosso é 1, quando eu botava 1 aqui, 3 vezes 1 sobre 2 já daria 1,5. E essa função aqui é crescente, ou seja, quanto maior for o valor do n, maior vai ser esse resultado. Então, todos os cossenos darão números maiores que 1. E o cosseno de x é um número sempre entre menos 1 e 1. O que leva a concluir que não tem raiz. Se não tem raiz, o gráfico dessa função, muita gente fez o gráfico, hein? O gráfico, se meu n for 10, por exemplo, 3 vezes 10 vai dar 30, então ele vai começar aqui no 30, e ela começa negativa, aí começaria no 28. Então a função seria isso aqui. Isso. Essa vai ser o gráfico da função. Eu não exigi o gráfico não, tá? Agora, você vai ver que o gráfico vai dar sempre pontos acima do eixo x. Ou seja, em outras palavras, a função é toda positiva, né? Porque eu pedi para estudar o sinal da função. A função, já que ela não tem raiz, e todos os pontos dela então estão acima do eixo x, todos eles darão positivos, então a função é sempre positiva. Então, essa resposta aqui, ó, para mim era suficiente. Ó. Quem fez isso aqui. Isso aqui eu só fiz, isso aqui não é obrigatório não, tá? Era só para mostrar que não tem raiz, tá? Mas, quem não fez isso aqui, aí fazia o gráfico, pronto. Com o gráfico, automaticamente concluía isso aqui. Então, a função é toda positiva para todos vocês. A resposta é sempre essa para todos os 33 alunos. Pronto, galera. Está comentado o gabarito da prova. O que é que vocês gostariam de falar agora, de registrar? O que é que vocês acharam dessa atividade? Valeu a pena? Não valeu a pena? Devo repetir? Não devo repetir? Comentem. Valeu a pena a gente descobrir nossos erros. Sim, eu acho isso importante, né? E para quem fez consciente, né? Vai ficar curioso. Para quem copiou a prova ou para quem pegou de outra pessoa, ela não fica muito interessada em saber disso, não. Mas para quem procurou aprender e estudou, é natural você querer saber onde é que você errou. Se com essa minha exposição agora, vocês continuam com dúvidas sobre o que você errou na prova de vocês, vocês podem entrar em contato no privado comigo. Pergunta, professor, questão tal da prova tal, eu errei o quê? E eu vou comentar para vocês. Tá claro, pessoal? Pessoal, tá claro isso? Tá. Então, pintando qualquer dúvida, se vocês... Poxa, eu acho que acertei essa questão aqui. Acho que o professor pode ter corrigido errado. Então, entre em contato comigo e faça a pergunta. Professor, questão tal da prova tal, eu errei o quê? Eu vou ver a sua solução e vou comentar. E eu posso ter cometido erro de correção, porque eu não sou perfeito, então não terei problema nenhum em dizer, errei na correção. Ou então vou indicar onde está o seu erro, qual foi o seu erro. Mas eu acho que boa parte dos erros já foram contemplados nessa minha fala, nessa minha aula agora. Podemos começar agora a P5, pessoal? Podemos. Podemos. Então vamos lá. Deixa eu abrir aqui a minha mesa. A mesa não, melhor abrir a P5, né? Muito melhor.
Deixa eu fechar isso aqui. E não vou salvar tudo que eu rabisquei. Essa aqui também vou fechar. E não vou salvar tudo que eu rabisquei. E agora eu vou abrir a P5. Avaliações, provas, 2021, informática. E lá vou eu abrir aqui a P5. Pronto. E está aqui a nossa prova. Primeira questão, é uma questão para você informar, fazer o gráfico dessa função, informando quem é o domínio, quem é a imagem e quem é o período de uma função que envolve secante. Você saber o gráfico da função secante. Obviamente, qual é o gráfico da função secante, pessoal? Qual é o gráfico da função secante, que já foi feita nas aulas? Ela tem como assíntotas quem? A função secante. Não é essa daqui não, tá? A função secante. Y igual a secante de x. Ela tem assíntotas. O zero, que é a inversa do cosseno. Então, ela não vai... As assíntotas vão ser onde o cosseno não existe. Onde o cosseno der zero. O cosseno vai dar zero no 90 e no 270. E no menos 90. Então, são essas as assíntotas. E essa imagem, ela varia para números maiores que menos 1 e menores que menos 1. Então, é esse gráfico aqui, ó. E esse outro aqui. Pronto, e o resto é depois uma cópia disso aqui. O resto depois é só, ela é periódica, e você faz isso aqui. Então, esse é o gráfico da função secante. A partir do A, do B, do C e do D, isso aqui vai se modificar em alguma coisa. Né? Aqui, no caso, está sendo mostrado o efeito do A, y igual a A mais B secante de CX mais D. Então, a gente está analisando aí o efeito do A, que é esse N menos 16, e o efeito do C, que é esse carinha daqui, ó, tá? Que é meio, né? Então, nesse nosso problema, o A é N menos 16 e o C é meio. Ah, e esse menos também, ó, tem um menos 1 aqui também, né? Também tem B, ó. Menos 1, porque trocou o sinal da secante. Pronto, são esses três parâmetros aí que vão modificar o gráfico. E se vocês, né, identificarem quem é a imagem, quem é o domínio e quem é o período, vai ficar bem fácil de fazer o gráfico. Esse é o ponto central. Fiz uma explicação geral sobre a primeira questão. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta sobre ela? Quantos pontos são necessários marcar? Ó, eu sugiro 3 pontos para esse pedaço, para esse ramo, e mais 3 aqui. Entenderam? Porque fazendo 2 pedaços, okay. O resto é cópia. Hã? Agora, se você fizer bem feito, eu vou aceitar só um ponto, viu? Aqui e só um aqui, viu? Até 2 eu posso aceitar, desde que o gráfico fique bem feito. Fazer mais pontos é uma maneira de garantir que o gráfico fica bem feito, entendeu? Agora, na verdade, com 2 pontos eu posso aceitar essa função. Sendo que pontos? Esses pontos, os vértices aqui, ó. Entendeu? Eu tô falando ou não? Esses são os pontinhos mais importantes para você fazer o gráfico. Que é como se fosse uma parábola para cima e uma parábola para baixo. Se você faz o vértice da parábola, aí fica fácil fazer o resto. Respondido? Com certeza. Tá? Então, 6 é a garantia, mas com 2 eu já posso dar nota máxima a você, se o gráfico ficar bem feito. Obviamente, a qualidade do gráfico conta, né? Essa porcaria que eu fiz aqui, por exemplo, aqui, com essa linha torta aqui, eu espero que vocês não façam na prova de vocês, né?
Se eu fosse fazer a prova, eu iria usar a minha régua, né? Iria fazer com qualidade. Não faria essa coisa rápida que eu estou fazendo aqui só para mostrar a ideia. Mais perguntas? É possível dessas cavidades de baixo serem só em cima, tipo cavidade para baixo, cavidade para cima, ser só no positivo? É possível, não pelo seguinte, porque essa função ela cresce infinitamente, ó. Entendeu o que eu estou falando? Ela vai até, ela tem uma assíntota, ou seja, o que quer dizer isso? O que quer dizer assíntota? Ela se aproxima sem nunca tocar. Então, mesmo que você suba com ela, que é o efeito do A, tá certo? Uma parte da função vai chegar aqui na parte de baixo, entendeu? Não tem como a função secante, se você pegar ela completa, né, com domínio máximo, que é o caso aqui, pegando o maior domínio, é impossível que você tenha uma função secante só positiva ou só negativa. Impossível. Por quê? Porque esse pedaço cresce infinitamente para baixo e esse outro pedaço aqui, ó, cresce infinitamente aqui para cima. Então não tem como. Mesmo que você suba 10 unidades, como aqui foi até o infinito, se você desceu 10 unidades, ele continua lá em cima. Tá, melhorando a minha pergunta. Os dois vértices, os dois pontos que o senhor precisa, podem estar em cima sem problema. Pode ambos serem positivos ou ambos serem negativos. Quem vai fazer essa mudança é o A. Quem tiver um A muito grande, ó, quem tiver numa chamada muito grande, vai ter esse cara aqui positivo. E se o A é positivo, nesses pontos vão subir. Agora, se for o contrário, se tiver numa chamada abaixo, 1, 2, 3, 4, esse cara vai dar negativo. Então, vão dar os dois negativos, Stephanie, entendeu? Certo, obrigada. Então, como o seu número de chamada é alto, provavelmente o seu vai estar os dois em cima, né? Não é isso? É isso, era só porque eu estava com dúvida se podia ou não. Beleza. Mais perguntas? Olha como fica boa a aula quando há perguntas e quando há dúvidas. Olha como esclarece, como ajuda outras pessoas. E por isso que em outras aulas eu já me chateei com vocês, porque ou não tinha perguntas, já teve um CA onde praticamente não teve perguntas. Então, que bom. Pelo menos essa primeira questão que eu iniciei e estou gostando. Fale, pode perguntar. Não é pergunta, na verdade, é só em relação aos pontos. Que eu usei 8 pontos, deu certo e o gráfico ficou bonitinho. Não tem problema no caso, né? Senhorita, quanto mais pontos você fizer, mais engrandece o seu trabalho, entendeu? Mais eu vou olhar para a sua prova com mais carinho. Entende? Porque você, obviamente, os pontos estando corretos, né? Tá? Então, número de pontos máximo não existe. Quantos mais você quiser fazer, melhor. Eu falei 2, falei 6, mas eu falei isso como pontuação mínima, né? Máxima eu não falei quantas são. Você que escolhe. O que mais? Para achar o vértice, pega a metade entre o intervalo, né? O período. O vértice, então eu vou dar uma dica, se você quiser achar quem são os vértices, ó, eu já ensinei como é que acha a assíntota, não é isso? Já achei, já ensinei, não já ou não? Já. Você vai pegar basicamente quem está dentro do módulo, deixa eu apagar aqui tudo, ó. Vou apagar tudo isso aqui. Como se estivesse começando o problema agora. Para saber quem são as assíntotas, você vai pegar quem está dentro do ângulo, do argumento, ou seja, o x sobre 2, tem que ser diferente dos ângulos onde secante de um ângulo quer dizer que é o inverso do cosseno desse ângulo. O que quer dizer que onde o cosseno for zero, vai dar divisão por zero. Então é o problema. Então tem que ser diferente dos ângulos onde o cosseno dá zero. Onde é que o cosseno dá zero? O cosseno dá zero em 90, e depois, quando você anda a cada 180 graus, ele continua dando zero. Então você faz isso aqui, e através disso aqui, isola aqui o x, acha as assíntotas. Se você descobrir que uma assíntota, por exemplo, não é o caso não, tá? Mas vamos supor que você descobriu uma assíntota de 30 graus, e outra assíntota é 150. O vértice
Aquele vértice lá vai ser o ponto médio de 30 e 150. Quanto é que é o ponto? Quem é o cara que está no meio de 30 e 150? Quem é o ponto médio de 30 e 150? E aí, galera, quem é que está no meio entre 30 e 150? 90? 90. Então, o 90 vai ser onde vai estar o vértice. Obrigatoriamente. Ajudou ou não? Ajudou. Muito. Ou seja, o vértice sempre é o ponto médio das assíntotas. Beleza? Beleza, beleza. Olha que pergunta boa foi feita agora e olha como pode ajudar tantas pessoas agora graças a essa pergunta que você fez. Tô certo ou tô errado, pessoal? Essa pergunta não foi boa, não? Sim ou não? Foi ótima, por causa que eu também estava com dúvida nisso. Então olha como você pode usar o CA a seu favor. Se você perguntar, se você for elemento ativo e não passivo, né? Vocês são muito passivos de uma forma geral. Então essa pergunta eu achei muito boa e ajudou aí muita gente. Mais alguma pergunta? Ou podemos passar para a próxima questão? Acho que pode ir para a próxima. Vamos para a segunda, então. Bem, o que é que você tem que fazer aqui na segunda questão? Me expliquem. E simplificando ela? Oi? Simplificando ela? Sim, resolver uma expressão numérica é dizer eu quero um número como resposta. Essa, ou na verdade, se você não conseguir, de forma aproximada sempre é possível. Então, por exemplo, se meu número da chamada for 5, então como é que vai começar aqui o meu problema? Cosseno de quem? 60 vezes 5. Que é quanto? Quanto é 60 vezes 5? 300, não é isso? E esse quadrado podia ser pensado assim, ó. E depois você calcula o quadrado, tá bom? Entendeu, pessoal? Um quadrado aqui, junto da função, quer dizer que você primeiro calcula a razão e depois faz o quadrado. Seria diferente se eu botasse o 2 aqui, ó. Se eu tivesse botado esse 2 aqui, qual é a diferença agora? Se o 2 estivesse aqui, seria o quê? 300 ao... Você tem que levar o quadrado no 300. Aí 300 ao quadrado daria 90 mil graus. Pronto, você tem que calcular o cosseno de 90 mil graus. Divide por 360 e vai chegar. Mas não é o caso, ok? Então, esse 2 está colocado... Esse 2 está colocado na razão. Quer dizer que você vai calcular esse ângulo, quer dizer, vai fazer o cosseno desse ângulo e só depois eleva esse resultado ao quadrado. Tá claro ou não, pessoal? Se precisar. E a mesma coisa aqui, ó. Também tem um cara ao quadrado aqui, ó. Professor, Diga. poderia usar a relação fundamental aí? Poderia. Vai simplificar bastante. Muito. Ok? Certo. Olha que pergunta boa você acaba de fazer. Você acaba dando uma ajuda muito grande a quem assistiu esse CA. Mais perguntas? Que parte da equação você tem dúvida ainda aí? Professor, eu queria fazer um comentário, na verdade, que no início, quando eu olhei para a questão, eu achei que ela ia ser muito complicada devido a ter muitos números, mas depois que eu fui calculando os cossenos, as tangentes, eu percebi que a maioria dá 0,51. Sim, e mesmo que não desse, você tem calculadora, não tem? Sim, exatamente. Né? Você está em casa, você pode ser calculadora, então não teria problema. Agora, tem várias simplificações, tem pelo menos 2 simplificações grandes aí que podem ser feitas. 2. Uma já foi citada pelo aluno. E tem uma outra ainda que pode ser feita e simplifica bastante as contas. Então, o que eu quero que vocês pensem justamente isso, tá? Tem outra simplificação muito grande, além da relação fundamental da trigonometria. Lembre que eu gravei um vídeo com outras relações, além da relação fundamental,
expliquei a relação do seno, né? Tem outras relações. Beleza. Próxima pergunta. Pula. Essa entre parênteses, que seno de 10 sobre cosseno de 80 ao quadrado. O que é que tem? É, Qual a sua dúvida? eu não sei como faz isso. Eleva os dois ao quadrado ou não? Oi? O resultado deles vai ser todo elevado ao quadrado. Exatamente. Você faz... Você tem calculadora? A calculadora faz isso para você ou não? Sim. Você sabe usar a calculadora, não sabe? Você sabe ir na calculadora. Ó, a calculadora que tem em todo o Windows tem. Calculadora, aqui, ó. Você sabe digitar 10. Você não sabe digitar 10? Ó, 10. Sabe apertar aqui seno, não sabe? Esse é o seno de 10, tá bom? Ok? Eu pensava que não podia um cosseno e um seno. Até ser pode, dividido. e você justifica, usei a calculadora nessa passagem, beleza, e pode, você está em casa. Agora, não quer dizer que seja o melhor caminho, não. Pode ter coisa mais simples do que isso, entendeu? Tá bom? Certo. E aí eu quero justamente que você descubra uma propriedade que eu já falei nas aulas, tá? Na verdade, são duas simplificações que tem aí, grandes, que eu não vou dizer quais são. Uma já foi citada pelo aluno e a outra é essa daqui. Então, você vai fazer esse cara, vai fazer o seno de 10, vai fazer o cosseno de 80, vai dividir os dois e depois vai levar ao quadrado. Tudo bem? Qual é a sequência de operações aí? Tudo bem. Tudo bem. Agora eu volto a falar que eu já sei quanto é esse resultado aqui todo, tá? Eu já sei quanto é esse resultado aqui todo. Mesmo sem ter feito, sem ter feito, sem nem saber exatamente quanto é o cosseno de 80, tá bom? Mas eu já sei esse resultado aqui todo. Tem uma simplificação muito grande aqui, mas vou deixar, vamos ver quem é que descobre. E essa é a ideia que vocês pensem, tá? Pode ir para 3, pessoal? Ou mais alguma pergunta da 2? Acho que pode. Pronto, qual é a dúvida aí da 3? Uma identidade, basicamente, você tem que provar que o lado esquerdo é igual ao lado direito. Eles não são iguais, sim ou não? São. Sim. São. Então, era como se eu escrevesse aqui. Vou dar um exemplo de outra identidade mais simples do que essa. Se eu escrevesse a identidade tangente de x vezes cosseno de x é igual a seno de x. Isso é uma identidade. Alguém prova por quê? Porque tangente é seno sobre cosseno. Você pode pegar esse cara e passar ele para o outro lado, e você prova. Pronto. Exatamente. Ou, outra opção, você pode manter o lado direito e o lado esquerdo. Quem é tangente? Tangente é seno sobre cosseno, não é? Sim ou não? Sim. Quem simplifica aqui? Nessa multiplicação aqui, quem simplifica? Cota cosseno e cosseno. Então fica que seno x é igual a seno x. É verdade que seno x é igual a seno x, pessoal? É verdade. Então, isso é uma identidade. Então, o que você tem que fazer basicamente é isso. É manipular lado direito e lado esquerdo, de tal forma que o lado direito fique igual ao lado esquerdo. Esse é o desafio de vocês. Lembrando que aparece o número da chamada, né? Aqui. Tá? É manipular, usar. Quais são as que você pode usar aqui? Basicamente, quais? A definição de tangente, você pode usar. Seno sobre cosseno. A definição de cotangente, você pode usar. Quem é? Cosseno sobre seno. A definição de secante, se tivesse secante, não tem não, mas se tivesse 1 sobre cosseno. E a definição de cossecante, que é 1 sobre seno. Você pode usar também a relação fundamental, seno ao quadrado de um ângulo, mas cosseno ao quadrado do mesmo ângulo é sempre igual a quanto? A 1
Pronto, são essas basicamente que você vai usar aqui para matar esse problema. E mais operações, eventualmente, com frações, transforma em fração, faz MMC se precisar, não sei. Aí manipulação com fração, se precisar. Porque, por exemplo, né, a tangente pode virar seno sobre cosseno, aí vira uma fração, né? Isso tem que aprender a manipular frações. Tudo bem, pessoal? Sim. Professor, eu fiz essa entre parênteses, tangente mais cotangente. Sim. Aí eu fiz, aí ficou 1 sobre seno e cosseno. Cosseno vezes seno. Aí eu posso separar elas, 1 sobre seno mais 1 vezes 1 sobre cosseno. Separar como assim? Ó, você transformou isso aqui. Você usou que tangente é seno sobre cosseno, não é isso? Isso. E cotangente é cosseno sobre seno, não é isso? Aí você fez o que depois? Eu multipliquei a primeira por seno e a segunda por cosseno. Perfeito, boa ideia. Então vai ficar seno ao quadrado vezes seno, não é isso? E aqui, cosseno ao quadrado vezes cosseno. Foi isso que você fez? Isso. Aí com o denominador ficou igual, não ficou? Ficou. Aí você escreveu esse mesmo denominador comum e somou, né? E somou os numeradores. Beleza. E aqui apareceu a relação fundamental, não foi? Foi, aí fica 1. 1 sobre seno, tudo correto que você fez até agora. E qual é a pergunta depois disso? Se eu posso separar, ficar 1 sobre só vezes isso. Isso aqui? Isso. Isso é uma propriedade de fração. Eu pergunto a vocês, 2/3, 3 sobre 14. 14 não é 2 vezes 7, não? É ou não é? Sim. Eu não posso quebrar aqui em 3 meios e 1/7, não? E transformar numa multiplicação de frações? Pode. Pode. Então, a sua dúvida é de multiplicação de fração. Por você não saber multiplicar fração com convicção, é que você tem essa dúvida. Claro que isso aqui é verdade. Sim. Porque eu estou usando propriedade de fração, não é de trigonometria. Isso aqui não tem nada a ver com trigonometria. Isso aqui tem a ver com fração. E por isso que eu sugiro que vocês assistam aos vídeos do Projeto Alicerce, que estão gravados, se você tiver dúvida com fração. Tá? E vá atrás, para você tirar essas dúvidas. Porque isso aqui não tem a ver com trigonometria. Não bote a culpa na trigonometria nessa passagem aqui, não. Bote culpa na fração. Aqui, ó. Se você sabe fazer com fração, você vai saber fazer aqui também. Então, a resposta para a sua pergunta é sim. Pode transformar isso nisso. Olha como o colega já ajudou nessa pergunta aí, hein? Se o colega não tivesse feito o que ele tinha feito, que ajuda ele deixaria de ter dado para vocês agora. Acho que essa ajuda foi boa. Mais perguntas? Mais perguntas? Dá 3? Mais nenhuma? Vamos para 4, é isso? Se eu resolvesse o lado 1 e desse um resultado, e resolvesse o lado 2 e desse o mesmo resultado, eu também estaria provando e estaria certo? Sim, qualquer identidade é provar que o lado esquerdo é igual ao lado direito. Isso é fazer uma identidade. A resposta é sim. Agora pode mudar de lado também. Pode pegar esse termo aqui e jogar para lá. No caso, ele está somando, vai passar subtraindo. Posso pegar esse aqui e jogar para lá. Você fica à vontade. Posso pegar, e aí você faz a manipulação algébrica que você faz com qualquer equação. Entendido? Mas a ideia é essa. O seu objetivo é provar que o lado esquerdo é igual ao lado direito. Se você provou isso, como eu provei, que tangente x vezes cosseno x é igual a seno x. Então, do mesmo jeito que isso aqui é uma identidade, aqui também é uma identidade.
Professor, Foi claro? Bastante. Mais perguntas? professor, Diga. eu posso jogar valores para x e ver se dá igual de um lado e do outro? Pode. Eu garanto que vai dar. Mas não Então, vai adiantar em nada a você provar essa identidade, entendeu? Mas para você se convencer que ela é de fato a identidade, você pode. Nenhum problema. E vou afirmar, para qualquer x vai funcionar, entendeu? Qualquer x que você escolher, o lado esquerdo vai ser igual ao lado direito. Qualquer x. Isso é identidade. Mas a sua pergunta tem tudo a ver, porque se você não está convencido que ela é uma identidade, você pode jogar sim o número que você quiser, mas não vai ajudar a você provar que essa identidade existe. ok. Mais alguma dica que alguém vai dar aí para essa questão aí? Não. Mais alguém? O colega já deu uma boa dica para esse pedaço aqui, né? Sim. Esse vezes esse aqui eu já dei uma dica hoje também, que é parecida com o que eu falei hoje. Ó, já expliquei aqui o quadrado, né? Ó. Bom. Pulamos? Ou mais alguma pergunta a respeito da 3? Acho que não. Oi? Acho que não tem mais nenhuma pergunta. Então vamos para 4. A 4 vocês conhecem bem, né? Pergunta que eu costumo fazer, do 6 afirmações, dizer se é verdadeiro ou se é falso. Oi. Nessa questão 3, então, a gente vai ter que resolver sem dar um valor para x, só com o número da chamada. Ou pode dar o Você valor? tem que colocar só o número da chamada. É fundamental você colocar o número da chamada, exatamente. Isso tem que colocar. Agora, valor para x não precisa. Certo. Por que não vai precisar? Quer dizer, um x igual a 10 graus, você vê e funciona. Um x igual a 15 graus, funciona. Um x igual a 20 graus, funciona. Você pode citar quantos você quiser, mas você não vai provar que vale sempre. Você só vai provar que vale sempre se você fizer uma identidade, né? Eu provei aqui, nesse caso, que isso é igual a isso, sem colocar nenhum valor para x aqui. Tá claro ou não? Entendido, pessoal? Eu provei que esse lado esquerdo era igual ao lado direito sem substituir um valor para x. Então, qualquer identidade vai ter sempre essa ideia. Não precisa colocar valor para x. Mas se colocar vai dar uma igualdade, vai. Você vai visualizar que, de fato, o número que você vai chegar no lado esquerdo vai ser igual ao número que você vai chegar no lado direito. Sim. E se você quer se convencer que essa identidade está verdadeira realmente, ela é verdadeira, você faça isso. Agora, não vai te ajudar a provar que a identidade funciona sempre. O fato de provar para alguns não quer dizer que funciona sempre. Não é verdade, pessoal? Ok? Ok. Mais perguntas? Pulamos? 4. Alguma dúvida na 4? Não, né? Para mim, não. Quando eu falo arco duplo aqui, ó, na 32, eu estou falando de quê? Cosseno de quem? Ó, seno deste ângulo. Aqui vai ser seno de x e aqui vai ser cosseno de quem? Duplo. 2x, tá certo? Tudo bem, pessoal? Ok. Tá? Esse duplo aqui quer dizer isso. Eu vou falar isso bem na próxima aula, tá? Na próxima aula eu vou falar
de arco duplo, mas já vai ser o dia da entrega, tá? Mas eu vou falar muito das fórmulas de arco duplo, tá? Mas que não precisa para resolver essa questão, não. Dá para resolver ela sem as fórmulas de arco duplo. Mas existem fórmulas para o arco duplo. O que mais? Todo mundo entendeu aqui a 16? Como é que eu escrevo seno da soma de 2 ângulos? Me ajudem? Seno, parêntese, A mais B, Isso, perfeito. fecha parêntese. Exatamente. E do outro lado aqui, soma dos senos desses ângulos. Seno de A mais seno de B. Exatamente. Ele quer saber se é igual, não é isso? É igual? O que é que vocês acham? Não vou responder. Aí não pode responder. Mas aqui, se substituir valores, vai descobrir, não vai? Se você substituir um par de valores e não funcionar para o primeiro, você já pode afirmar que não funciona, entendeu? Provar que alguma coisa não funciona é muito mais fácil do que provar que funciona. Entende o que eu estou falando, pessoal, ou não? Entendi. Para dizer que a coisa é falsa, basta encontrar um cara. Agora, para provar que é sempre verdadeira, aí dá um pouco mais de trabalho, mas é possível. Tá? Mais perguntas? Ajudei na 16, ajudei na 32. Quem mais? Pula 4. Pode pular. A 5 é muito parecido com a primeira, né? A mudança básica é que eu troquei a secante por quem? Tangente. Tangente. Isso. Mas é muito parecido. Eu quero o condomínio máximo, a imagem, o período. O domínio máximo, a imagem e o período dessa função. E a outra coisa aqui, que aqui tem os parâmetros. A. Esse aqui é o A. O B, que é menos 1. O C, que é 2. E o D, que é π sobre 3. Esse aqui tem todos os parâmetros, né? Tá? O outro lá não tinha, o C era 0, tá? O C não, o D era 0. Não tinha D. Esse tem inclusive D. E aí eu comento muito nos vídeos, né? A questão dos parâmetros ABCD. Não comento? Sim ou não? Comenta. Comento. Então quem assistir aos vídeos vai entender bem o efeito do A, o efeito do B. Eu já falei disso em aula. Obviamente, é aula síncrona. Já mostrei no tablet o efeito desses parâmetros. Aquele arquivo lá do tablet justamente é para isso. Mas ainda falo nos vídeos, né? Nos vídeos eu comento com mais detalhes do que na aula 5. Mais alguma dúvida? Todas as perguntas que foram feitas lá para secante da primeira questão, eu posso fazer aqui do mesmo jeito, né? Tudo igual. Qual é o período da função tangente? Da função y agora. Oi? Pi. Pi, exatamente. Então, o gráfico, né? Da função tangente normal é π. Agora, qual é o único parâmetro que muda o período dos 4? O C. Só o C. Então, o primeiro passo é achar o período. E achando o período, você, descobrindo uma assíntota e descobrindo outra assíntota, você tem a distância, né? O período vai ser a distância entre elas, sempre. Porque a função vai ser sempre assim. Sempre assim, né? Depois que você achar. Agora, que ponto é esse? Onde é que ele está? Aí você tem que calcular. Mas é sempre isso aqui.
Então, achar o período e achar as assíntotas é essencial. O que mais? Eu consigo achar o período sem o gráfico pelas fórmulas que o senhor deu nos vídeos? Sim, claro. Qual é a Só fórmula pelas do período? fórmulas. Qual é a fórmula do período da tangente, pessoal? Que eu dei lá nos vídeos. Como é que é a fórmula do período? 2π sobre c. Não, sobre π c. sobre c. Pronto. É só com essa fórmula. Então, essa função vai ter esse período. Para saber onde estão as assíntotas, o que eu vou fazer? Eu descobri as assíntotas. O que é que eu faço? Pega o x mais... Pega o argumento, que é Argumento. tudo que está dentro aqui desse colchete, né? Pega o argumento e digo o quê? Que é diferente de 2π... Não, Diferente de quem? de π Onde é que sobre a 2. tangente não existe? Tangente é seno sobre cosseno. Onde é que a tangente não existe? 90 e 270. Onde o cosseno é zero, né? Exatamente. Então, no 90 e múltiplos de 180 dele, não é isso? 180 não, 180 existe, viu? É 90, é 270, né? Um salto de 180, é capio. Então, por aqui você vai achar, se você isolar o valor de x aqui, você vai descobrir quem são as assíntotas. É só isolar x nessa equação aqui. Tudo bem, pessoal? Tudo bem? Tudo. Tudo bem. Então, por aqui você vai achar assíntotas ali, você vai achar o período, você vai confirmar. Isso que você vai fazer aqui, vai confirmar com a fórmula π sobre c. Você vai ver que você faz k igual a 0, depois você faz k igual a 1, e a distância entre eles é justamente dado por esse valor aqui. Que é π sobre c. Então, já dei pista de domínio máximo. As assíntotas têm a ver com domínio máximo, não tem? Não é verdade? Quando eu falo domínio máximo, eu quero justamente dizer quais são os valores que eu posso atribuir. E os valores das assíntotas eu não posso atribuir, porque o ponto da função se aproxima sem nunca tocar. Mais alguma pergunta? Ou vamos para 6? Vamos para 6. Vamos lá? E aí, qual é a pergunta? Eu fiz substituição de parâmetro nessa daí. Tá errado? Primeira coisa dessa pergunta é: qual é a função das 6 razões de trigonometria? Qual delas deve ser aí? É função seno, é função cosseno, é função secante, é tangente, cotangente, secante ou cossecante? Cosseno. Eu diria que pode ser cosseno ou seno. Eu usei seno. Tá? Tanto cosseno quanto seno vão funcionar aqui. Agora, parece mais com qual? Se você olhar no primeiro quadrante aqui, que vai de 0 a 180, ó, parece com qual mais? Quem é que começa assim? Cosseno. Cosseno começa assim. Então, parece ser a função cosseno. Então, o seu desafio é basicamente achar os parâmetros A, B, C e D. Se você descobrir A, descobrir B, descobrir C e descobrir D, acaba o problema. O que eu estou perguntando aqui é justamente o valor de A, o valor de B, o valor de C e o valor de D desse gráfico. Então, quando eu quero saber qual é a equação, é essa pergunta. Tudo bem, pessoal? Certo. E aí, qual foi a sua pergunta, Stephanie? Se eu posso... Então, é exatamente isso. É porque eu peguei essa fórmula que é genérica
do A, Sim. B, C e D. E fui substituindo. Aí. Sim, mas você pode pensar em relação à função cosseno normal. A função cosseno seria essa daqui, ó. Começa do 1, não é isso? Seria essa daqui, ó. Peraí. Ó, no 90 chega no 0, no 180 chega no -1, no 270 volta para o 0. Então, em relação a essa, o que aconteceu? Subiu ou desceu? Desceu. Ah, é? Daqui para cá desceu? Então, essa é minha referência. E y igual a cosseno subiu. x. Em relação à referência, subiu ou desceu? Só que é em relação à outra. Desceu, Entendi. subiu. Subiu. Então, o A deve ser o quê? Se sobe. O número da chamada mais 1 ou 2? Eu não estou perguntando qual é o A. A minha pergunta é, se subiu, o que é que eu concluo a respeito do A? O A é positivo, né, gente? Sim. Né? Agora, subiu de quanto? Aí você tem que descobrir de quanto subiu. E é basicamente a distância entre esses eixos, não? A distância entre o eixo X e esse eixo de referência aqui dele. Ó. Esse é o valor do quanto subiu. Certo ou errado? Né? Então, esse é o papel do A. Depois, o papel do B. Esticou ou achatou? Aí vocês vão dizer se esticou ou se achatou. Né? Aqui, a imagem da função cosseno normal, ela varia de -1 a 1. E essa imagem aqui, qual é? Dessa função que foi dada. Qual é a imagem dela aqui? De N a 3 vezes N. Exatamente. Então, a distância entre esse cara e esse, né? Se você subtrair 1 de -1, dá uma variação de 2. Quando você subtrair esse cara desse, vai dar uma variação, vai dar algum número, né? E aí você vai perguntar, mudou, aumentou ou diminuiu? Se essa variação é maior que 2, é porque esticou. Se essa variação é menor que 2, é porque diminuiu, é porque achatou. Esse é o papel do B. O C. Como é que eu vou descobrir o C? Pelo quê? Como é que eu vou achar o C? O C influencia que informação? Básica. Perímetro? Perímetro? Peraí. Perímetro? Você quis dizer período, foi isso? Isso. Perímetro é uma coisa totalmente diferente de período, né? Sim. Quem é o período dessa função? Azul. Quem é o período dessa função azul? 180. 180, exatamente. Por aqui você descobre o C, não? Certo ou errado? Não tem uma fórmula para calcular o período da função cosseno? Qual é a fórmula do período? Da função cosseno? Gente, qual é a fórmula de período da função cosseno? Que é a mesma do seno, que é a mesma da secante e é a mesma da cossecante. 2π sobre 6 a C? 2. Oi? 2π sobre C? Pronto. Com isso aqui você não descobre, não? Você? Sim ou não? Descubro. Pronto. Então já disse como é que acha o C. E o D é se ela tiver andado horizontalmente. Se a função cosseno tiver andado horizontalmente. Se não tiver andado, o D vale 0. Mas se tiver andado, andou de quanto? Aí a partir desse valor do quanto anda é o D.
Se eu fizer lá de seno, eu tenho que colocar como ela andou, né? Para chegar em cosseno. Exatamente. Então você acabou de mostrar que é por isso que eu posso usar o seno, porque ela pode andar horizontalmente. Perfeito. Certo, eu usei o seno, tá. Então você tem que botar o D para descobrir quanto ela andou. Tá bom. Tá bom? O que mais, pessoal? Matou? Falei do A, falei do B, falei do C e falei do D, né? Concorda? Sim. Mais alguma pergunta? Vamos para a sétima? É isso? Vamos. Sétima é uma equação. Como é que resolve? Você quer achar o valor de x, não quer? Resolver a equação é isso, né? Sim. Nós temos a secante x ao quadrado. O que você vai fazer aqui nessa equação? Isolar o x. Isolar, exatamente. Passar o menos 12n para o outro lado, passar o 3n para o outro lado. Depois vai ficar, depois que você fizer isso, vai ficar secante ao quadrado de x igual a um certo número. E aí, você vai fazer o quê com esse quadrado? Passar como Deixar em raiz. Em forma de raiz. Exatamente. Então, secante de x vai ser mais ou menos a raiz desse cara. E a partir desse valor aqui, desse resultado, você vai dizer quem é o x. Lembre que você pode usar a calculadora se não for nenhum dos valores exatos, tá certo? Professor, Certo. Diga. precisa criar o círculo trigonométrico nessa? Oi? Precisa fazer o círculo trigonométrico? Se precisa fazer, quando chegar na secante, você pode até fazer, para você descobrir sim. Se eu descobrir, por exemplo, vamos supor que eu resolvi aqui, descobri que secante x, vamos supor, não é isso que vai dar não, mas vamos supor que secante x deu mais ou menos 2. Como é que eu resolvo isso aqui? Lembre, secante é inverso de quem? Secante é inverso de quem? Cosseno. Então você pode escrever isso aqui, não pode? Pode? E daqui, tirando o valor do cosseno? Cosseno é igual a quem, então? Mais ou menos meio, não é isso? Não é verdade? Que na verdade são duas equações. Uma cosseno x igual a meio e outra cosseno x igual a menos meio. Eu ensinei que se usar o símbolo você mata isso aqui, não mata? Não é isso? Isso. Sim. Então não Né? Cosseno. é obrigatório fazer o círculo. Onde é que o cosseno vale meio? Então, para matar esse aqui, é esse cara daqui, ó. É esse e esse. E para esse daqui, que é menos meio, é esse e esse. Se eu for ilustrar com um círculo, que foi o que eu fiz, eu tenho que colocar... Eu coloquei só o de mais. Exige que eu coloque o de menos? Como assim? Detalhe, melhor é a sua dúvida, que eu não tô... Você botou só o de mais aonde? No ciclo trigonométrico? Porque ele tem mais e tem menos o ciclo. Aqui, o senhor não falou aqui que quando eu colocasse no cosseno aqui, cosseno. Sim, isso aqui. Não tem mais e menos? Sim. As duas opções, eu coloquei Sim. a opção mais. Não, tem que colocar as duas, porque quando você faz, ó, essa equação aqui, Stephanie, você pode dizer que se x ao quadrado vale 4, você pode afirmar que x vale 2? Verdade ou falso? Diga se é verdadeiro ou falso. Uma pergunta bem clara. Se x ao quadrado vale 4, então x vale 2. Verdade ou falso? O que você diria aí? Verdade ou falso? Falso. Isso é falso. Você não pode concluir que se um número ao quadrado vale 4, você não pode concluir que esse número vale 2. Se um número ao quadrado vale 4, é correto afirmar que esse número vale quanto? Vale 2 ou menos 2.
aqui seria verdade. Entendeu? Você está cometendo um erro grave ao dizer que uma equação que tem duas soluções, você transformou ela em uma única solução. Entende o seu erro, Stephanie? Entendo. Então, isso é geral na matemática. Qualquer número ao quadrado dando um número positivo, sempre vai ter duas respostas. Agora, pode ser que em alguns problemas a resposta negativa você descarte. O que não é o caso nosso aqui. Porque a grandeza que você está trabalhando não tem significado para número negativo, por exemplo. Aí leva você a descartar. Entende o que eu estou falando, Steph? Entendo. Mas de uma maneira geral, como é o caso desse problema aqui, não. Você não pode fazer um só. Tem que fazer os dois. Mais perguntas? A 8 vai ser do mesmo jeito que a 7, só que de inequação, né? Exatamente. A 7 e a 8 foi a nossa última aula, né? Que inclusive eu ainda vou gravar o vídeo, tá? Da playlist, tá? Mas já tem aula assim, quando é que já é suficiente, tá bom? Eu tenho uma dúvida sobre a 8. Diga. Quando o meu seno passar do raio 1, seno de x é maior que, é o que ele tá me dando aí. Aí o número que eu tiver, ou maior que 1, que é o raio, vai ser o conjunto de solução vazio? Você está querendo dizer assim, um exemplo assim, seno de x maior do que 5, seria essa a sua pergunta, não? Mais ou menos? Ou não? Isso. Essa é a minha pergunta. Conjunto vazio, exatamente. Certo. Tá bom. Bom? E essa pode ser uma possível resposta. Tá bom? Somente quando ultrapassa o raio 1, né? Somente quando está fora do intervalo de -1 a 1, para ser mais claro, não é isso? Ah, sim. Certo. Isso é o intervalo do seno e do cosseno, não é isso? Qualquer número que esteja aqui ou aqui, está fora do intervalo. Né? Aí se eu descubro que o seno de x, ó, é maior que 5, né? Eu estou dizendo que o seno de x, é possível isso, pessoal? Um número que vai de -1 a 1 tem como ser maior que 5? Não. Não. Não tem. Então, claro que é absurdo você encontrar uma coisa por aí. Entende? Ok. O que mais? Vocês acham que tem... sejam bem honestos. Eu sou um professor que cobra muito ou cobra pouco, na opinião de vocês? Sejam Eu diria honestos. meio termo. Meio termo. Nem muito. Isso, nem muito, nem pouco. Nem pouco. Vocês se dão conta que eu tenho mais trabalho que vocês para fazer essa prova ou não? Para fazer esse gabarito, por exemplo? Sim, e também tem que levar em consideração a correção das provas, né? Eu acho que Que vai cobra ter o diferença. suficiente, porque o tanto de trabalho que dá tem que realmente cobrar. No fundo do coração, tenho a certeza que eu tenho muita preocupação com essa resposta e eu me esforço para ser... Eu gosto de ser um professor que cobre muito, mas dentro do possível, né? Eu não quero esfolar ninguém, né? Eu sei que vocês têm outras matérias, né? Eu não quero tirar a vida de vocês. Eu quero que vocês inspirem, que vocês comam, que vocês tenham um lazer, vocês tenham outras coisas. Mas... aprender, vocês daqui a 3 anos, 2 anos e meio, vocês vão fazer o Enem, não vão? E tudo isso que a gente está estudando agora, será que vai cair nesse Enem? O que é que vocês acham? Cai. Com certeza. Cai. Então, se aprender agora, vai estar estudando já para o Enem? Sim ou não? Sim. Sim. Agora é aprender, não é decorar, não é colar, não é copiar, não. Eu estou falando aprender. Se aprender agora já está, de alguma forma, melhorando a sua situação lá no Enem?
Sim, né? Sim. Eu me esforço para fazer vocês pensarem. Vocês não decorarem soluções. Esse é o meu esforço. Vocês estão muito habituados a decorar soluções. Nas outras matérias funciona direito. Mas em matemática, essa estratégia ela é muito eficiente, pessoal. Eu acho que até para tirar uma nota na prova pode até ser suficiente, mas depois que você balança a cabeça, passou a prova, pisou, abriu a porta, pisou do lado de fora, já não lembra mais nada do que estudou. Porque decorou. Porque está repetindo uma coisa que não está entendendo. Vai ser um aluno bem-sucedido em matemática, aquele aluno que se dispõe a pensar. Botar a cabeça para funcionar. Não foram poucos os alunos que, quando terminam minhas aulas presenciais, e também as remotas, né? Professor, minha cabeça está pegando fogo, professor. Dando a entender que a minha aula, né, fez a cabeça dele ferver. Aí a minha resposta é, que bom que você está vivo, então sua cabeça está funcionando. Pois a cabeça, qual é o principal papel dela? Para que serve a cabeça? Para que serve o cérebro? Não é para você coordenar todo o seu corpo, não? Não é para você pensar, não? Né? Tem gente que o cérebro a cabeça é muito mais do que separar as orelhas, né? Ela tem um papel mais importante do que esse. Assim, eu me esforço muito para fazer vocês pensarem. Esse é o meu esforço e dentro do limite do possível. Sim. Agora, isso que eu apresento para vocês aqui não é suficiente. Se vocês querem ter um desempenho, por exemplo, muito bom em qualquer concurso lá fora, isso não é suficiente. E é por isso que eu faço o Projeto Olímpico. E é por isso que eu convido vocês a participarem do Projeto Olímpico. Que é justamente para perceber que vocês têm que pensar mais. E vocês precisam, se você pensar mais, você vai solidificar o seu conhecimento. E não vai embora, na primeira balançada de cabeça, esse conhecimento não vai embora, não. Não balança, não. Mas é isso, pessoal. Aula cumprida, ou tem mais alguma pergunta a respeito da prova? Terminamos? Acho que terminamos. Cumprida, com êxito. Oi? Cumprida. Tá bom. Que bom, espero ter ajudado, essa era a minha ideia. Vocês estão quantas pessoas presentes? 8 pessoas. É um número bom ou ruim, vocês acham? Para 33 alunos que tem nessa turma. É baixo, Depende né? do ponto de vista. Baixo. Não, eu até sei que alguns alunos, de fato, não podem estar aqui presentes agora e podem assistir depois e vão assistir depois. Então, tem até alunos responsáveis que não estão aqui presentes. Mas você sabe que tem muitos alunos irresponsáveis que deviam estar nessa aula, não deviam? Vocês sabem, né? Aham. Então, mas cada um que paga o preço, né? Das suas atitudes. Cada um vai seguir a sua... Agora, a gente já teve aulas só com 5 pessoas. 4, 5, 6 pessoas. Então, esse número já é melhor. Mas para 33 eu acho muito baixo. Agora, eu gostei da participação da aula hoje. Hoje a participação foi maior e as perguntas foram perguntas de quem já começou a resolver a questão. Então, tem dúvidas. A pessoa já começou, então ela tem que perguntar. De uma forma geral, achei isso. Beleza. Eu não entendi a sua frase aqui, Stephanie. Você botou, João, você acabou com a complexidade que 40 queria que a gente achasse que tem. Falou de que, Stephanie, que eu não entendi? Foi sobre a questão, nem lembro mais qual, mas foi no começo da aula. João entendeu. Tá. Foi Tá pra certo. ele a mensagem. E João é João mesmo, é? É o apelido é João mesmo, é? Eu coloquei. Entendi. Galera, valeu pela presença. Estou à disposição para novas dúvidas, para quem quiser, quem as tiver, ok? Valeu, professor. Vou interromper a gravação agora.